Fala galera, sejam bem-vindos à aula de patrimônio líquido. Então, o que é o patrimônio líquido em primeiro lugar? Ele é a diferença entre os ativos e os passivos de uma empresa. Então, se você parar para pensar, é basicamente a riqueza que aquela empresa tem. É tudo aquilo que ela tem de bem e direito subtraídos das obrigações, dívidas que ela tem. Ele basicamente representa a fonte de recursos interna da empresa. Existe um princípio na contabilidade que chama princípio da entidade. E esse princípio basicamente fala que o patrimônio líquido é o valor contábil devido a todos os acionistas, aos sócios daquela empresa. Então, a cada mês que a empresa for positiva, todo aquele lucro vai ser igualmente distribuído aos acionistas, aos sócios. Então, é lógico que um acionista majoritário, que tem 20% de uma ação, por exemplo, de uma empresa, ele basicamente vai receber 20% daquele lucro. Todo o patrimônio líquido é dividido igualmente, ele é pulverizado para todos aqueles que têm a ação daquele ativo. Galera, para vocês encontrarem o patrimônio líquido de uma empresa, vocês precisam procurar no balanço patrimonial dela. E dentro desse balanço, o patrimônio líquido vai ser dividido em 6 partes diferentes. A primeira delas é o capital social. O quanto que aquela empresa teve que investir antes de ter retorno sobre o investimento, antes de ter lucro. Porque a maior parte das empresas, elas começam operando no prejuízo. No início, realmente, os custos são maiores do que as receitas. E o capital social, ele basicamente representa o quanto que aquela empresa teve que investir antes de ter um lucro sobre aquele investimento. O segundo componente do patrimônio líquido de uma empresa é a reserva de capital. Essa reserva basicamente retrata todos os recursos que aquela empresa tem que não são decorrentes da formação de lucro. Então, um exemplo seria o pagamento de dividendos. O terceiro componente do patrimônio líquido são os ajustes da avaliação patrimonial. O que acontece? A empresa ela vai ter um valor de mercado. Ela vai estar sendo cotada em determinado preço. E o ajuste da avaliação patrimonial, ele basicamente compara o valor atual do ativo e compara com o preço justo. O quanto de realmente valor existe naquela empresa, se está correspondendo com o valor de mercado dela. E vale a pena lembrar que esse indicador não é para dar recomendação. É um indicador basicamente para retratar todos os bens e direitos de uma empresa subtraídos das suas obrigações, chegando ao valor mais justo, por assim dizer. O quarto componente do patrimônio líquido são as reservas de lucro. Ela basicamente está te dizendo o quão aquela empresa se apropriou do próprio capital. O quanto do capital dela que ela gerou de lucro, ela está reinvestindo no seu próprio negócio. E essas reservas de lucro podem ser decididas de duas formas. Pela obrigação do governo, porque pensa comigo, se eu sou dono de uma empresa e eu pego todo o meu fluxo de caixa e tiro da empresa, eu não reinvisto no meu negócio, as chances são que eu provavelmente vou começar a dever. Não vai ser pouca gente, vou começar a dever muita gente. Então, por isso que o governo, existe um mínimo. Existe uma obrigação determinada pelo governo, de forma que a empresa não pode simplesmente tirar todo aquele dinheiro e parar de pagar o que ela deve pagar. Existe essa forma de obrigação, mas também existe a forma de decisão dos sócios, dos fundadores da empresa. Então, caso os caras queiram deixar mais o fluxo de caixa, caso eles queiram reinvestir mais o patrimônio que eles estão gerando, eles têm toda a liberdade para fazer isso. Porque a partir do momento que você é sócio, acionista majoritário de uma empresa, você tem condição de controlar ela, de opinar sobre o que você quer e o que você não quer. O quinto componente do patrimônio líquido
são as ações em tesouraria. E esse indicador, ele basicamente está te falando o quanto de ação aquela empresa tem sobre seu próprio negócio. Então, eu vou te dar um exemplo. Qualquer empresa, para abrir capital na Bolsa de Valores, na B3, ela é obrigada a pulverizar pelo menos 30% das suas ações. Então, uma empresa só pode entrar na Bolsa de Valores para os investidores minoritários começarem a comprar ação se elas deixarem à venda 30%, pelo menos. E essas ações em tesouraria representam a outra parte. Representam o quanto não está para o mercado, o quanto está na própria empresa. Então, no caso de uma empresa que abriu capital com 30% de todos os seus bens, ela vai ter 70% em ações de tesouraria. E, para fechar, o sexto componente do patrimônio líquido são os prejuízos acumulados. O que isso quer dizer? Vamos supor que em 2020, determinada empresa, Petrobras, saiu negativo. Ela teve um prejuízo. Vamos supor que essa mesma empresa, em 2021, decolou. Teve um faturamento absurdo, um lucro absurdo. E o que ela pode fazer? O que ela provavelmente vai fazer? Ela pode pegar todo aquele prejuízo que ela teve no ano anterior e descontar no imposto de renda daquele próprio ano. Então, você pode quitar alguns prejuízos em forma de deixar de pagar imposto, o que é super positivo para as empresas.